Não é um processo que começou ontem nem há 60 anos atrás. É um processo que leva já 7 décadas. É muito tempo. Que começa lá no Renascimento e estoura numa primeira revolução que é a protestante, depois numa segunda que é a francesa, depois numa terceira que é a comunista. O inimigo do gênero humano foi percebendo que não bastava atacar a igreja por fora, mas que era preciso infiltrar. E aí os membros da segunda revolução, os maçons, e os membros da terceira revolução, os comunistas, eles começaram a infiltrar-se nos seminários e nas paróquias, seja pelos livros, seja pela imprensa, seja por membros seus. Então quem lê os 2 livros, por exemplo, do Dietrich von Hildeberg, que é O Cavalo de Troia na Cidade de Deus, e O Vinhedo Devastado, ele diz lá que existe uma quinta coluna dentro da igreja. O que é quinta coluna? São padres, bispos e cardeais, maçons e comunistas que estão deliberadamente infiltrados com o objetivo de destruir a igreja. Então, há um processo de infiltração pesado. É por isso que o Papa Paulo VI vai dizer, lá na década de 60, que a fumaça de Satanás invadiu a igreja. Esses homens infiltrados e toda essa propaganda, todas as portas que o concílio abriu para diversos erros, fizeram com que o erro que era perseguido na época de São Pio X se tornasse hegemônico da década de 70 e diante. E foi se formando uma nova mentalidade sacerdotal. Agora o sacerdote não está mais voltado para as coisas do alto, mas ele virou um ativista social. E a igreja é pensada agora não mais como uma instituição estabelecida por Nosso Senhor para salvar almas, mas como uma ONG. E é por isso que é justamente nessa década que surgem as campanhas da fraternidade, que vai falar de meio ambiente, vai falar de ecumenismo, vai falar de água, de poluição, de saneamento básico. O que é isso? É a igreja como ONG, o sacerdote como um leigo qualquer, um ativista ambiental, um ativista social. Então vejam como a mudança ela vai acontecendo. Só que essas pessoas que saíram de um cenário de perseguição na época de São Pio X para a hegemonia, agora que eles ocupam postos chaves na CNBB, nas conferências pelo mundo, em grande parte de Roma, o que eles fazem? Eles perseguem quem está abaixo. Então vocês entendem por que a única coisa que não pode hoje é a tradição, é a missa tradicional, é ter uma postura tradicional sobre as coisas, e é por isso que a gente lança esse tipo de livro. E aí alguém pode nos perguntar, bom, Álvaro, há algum lugar que não é assim hoje em dia? É só vocês buscarem ver os seminários que mantiveram o que a igreja sempre fez, os seminários tradicionais. Ao contrário dos seminários modernos, eles estão cheios de pessoas, cheios de vocação, cheios de seminaristas. A doutrina que é ensinada ali é uma doutrina excelente. Os padres e seminaristas da tradição falam grosso, falam que nem homem. Vocês não vão ver esse show de fala fina que existem pelas dioceses espalhadas pelo Brasil, porque ali o erro é combatido e a verdade é ensinada nos seminários tradicionais. E quando a gente fala isso, a gente atrai muita perseguição. Por quê? Porque as pessoas não têm nenhum referente. Elas não conseguem imaginar que o caos que elas vivem é algo anormal, porque elas foram formadas nesse caos.